Paz do Senhor, queridos irmãos, paz do Senhor, querida turma. Que bom, estamos aqui nesse domingo, viu? Vamos orar para a gente iniciar? Meu Deus, muito obrigado, Pai, por esse domingo, Senhor. Muito obrigado porque acordamos, estamos aqui aprendendo a Tua palavra, Deus. Que a gente possa avivar, Pai, nossos corações. Que a gente possa sair daqui diferente, Pai, aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Conduz essa aula, Pai, em nome de Jesus. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Coutinho. Vamos falar sobre a lição 2. Vai ser um avivamento no Antigo Testamento. O pastor Freire deu a lição 1, falou sobre avivamento. Então não percam, voltem lá e vejam a aula, tá bom? Vamos lá. Então essa revista está falando sobre Aviva a Tua Obra. Então todas as lições desse trimestre, é sobre avivamento. Então não percam. Tá muito boa. Quem foi que fez foi o pastor Elinaldo Renovato. Vamos lá. E o nome da revista é O Chamado das Escrituras ao Quebrantamento e ao Poder de Deus. Como eu falei, essa é a lição 2. Então aí todas as lições falando sobre avivamento. O texto áudio diz o seguinte: Então disse: Eis que faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo 34:10. Vamos falar daqui a pouco sobre esse texto áureo. E a verdade prática é: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Amém. Vamos lá. O texto base, tá? Está em 2 Crônicas 34, 29 a 33. Eu vou ler aqui com vocês. Então, o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor, com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do conselho, que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos, e seus testemunhos e seus estatutos com todo o teu coração, todo o seu coração e toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram filhos de Israel, e todos quantos se achavam em Israel, obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor, seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor Jesus, Deus de seus pais. A história de Josias é linda. Eu vou falar aqui para vocês daqui a pouquinho e mostra aqui um posicionamento de um rei, posicionamento de um líder, de um pai de família, de alguém que representa autoridade sobre a sua casa, como é importante. Sabe, quando você se posiciona, você muda uma nação. Amém? Vamos lá. O objetivo dessa lição: analisar exemplos de avivamento no Antigo Testamento. Esse vai ser o foco. A gente vai ver alguns avivamentos que aconteceram lá no Antigo Testamento e saber como a gente vai poder trazer para a nossa realidade. Constatar a importância da confissão de pecados e o retorno à Bíblia, retorno à palavra. Todos os pontos que a gente vai passar aqui, você vê tantas pessoas se arrependendo, orando e buscando na palavra de Deus. 3. Desenvolver o aspecto corretivo da palavra e o perigo do formalismo. Vamos falar isso lá no aspecto 3, mas entendendo já que a palavra ela não é só para confortar o nosso ego, mas sim para a gente confrontar. Amém? E poder melhorar. Palavra-chave: avivamento no Antigo Testamento. Quando eu falo, o pastor Frei falou bastante sobre avivamento, né? Mas quando eu falo de avivamento, só me vem aquela imagem dos ossos secos e quando você se torna em carne, né? Então a gente não sabe como cada um está, mas que a gente possa sair daqui realmente avivados.
Vamos lá. Quando o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação, um homem ou uma mulher de fé levanta-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Essa é a introdução. Gente, é incrível como a gente está numa luta e alguém se levanta para poder isso acontecer, sabe? E muitas vezes acontece de você tá tudo bem, aí você acaba esfriando, aí você volta para onde não devia. E Deus está falando, você precisa realmente rasgar as suas vestes, né? Você precisa realmente se arrepender de todo o coração. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos. Tudo bem? Bom dia. Vamos lá. O tópico 1 é o panorama dos avivamentos do Antigo Testamento. Vamos lá, vamos falar primeiro sobre Moisés, tá? Então, quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele lugar. Então, todo mundo aqui conhece a história de Moisés, né? Então, sabe o que aconteceu, que o povo já estava se acostumando com a escravidão. E acostumando é uma palavra difícil, porque, poxa, a pessoa está na escravidão, não é fácil. Mas às vezes tem algumas lutas que você acaba se acostumando com aquela realidade, porque, na verdade, aos olhos humanos, acha que ela não vai mudar, sabe? Você está ali escravizado por uma nação muito forte, então você acha que não vai. E Deus sempre levanta alguém, sabe? Que Ele possa levantar cada um de nós. Quem está aqui presente, quem está online, que a gente possa se levantar, sair realmente da escravidão e poder dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu preciso me posicionar. Hoje é um chamamento para posicionamento realmente, sabe? E a gente entender que não é escravidão que a gente possa se acostumar. E às vezes acontece, às vezes pecadinho de estimação, ou coisas da sua vida que você acha que, Deus, acho que deu. Eu consigo me acostumar com isso e vou aproveitando as coisas boas. Deus está falando que Ele quer o melhor para a gente, Ele quer tirar a gente da escravidão. Precisa realmente de um posicionamento, sabe? Amém? Vamos lá. Outro avivamento foi no tempo de Samuel. Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Deixa eu ler isso aqui para a gente. Está em 1 Samuel 7, de 1 a 4. Eu gosto de decorar, começa. Samuel não é rei e merece uma crônica. Que é Samuel, é piada sem graça, mas faz parte. Só para eu decorar onde é que tá. Vamos lá. Então, 1 Samuel. Alguém pode achar aí, por favor? 1 Samuel 7, de 1 a 4. Fala bem alto, que é pra galera que tá aqui. Diz-se então aos seus deuses e dá-lhe de todos. Consagre seu Senhor e preste instruções para ele, e ele nos libertará das mãos dos cristãos. Amém. Perdão, gente. Meu celular aqui ligou do nada aqui, enfim, não consegui. Me perdoe, mas essa história de Samuel
ela é muito incrível. Deixa eu voltar um pouquinho da história de Samuel. A gente vai lembrar ali de Ana e Elcana, e me esqueci o nome da outra esposa dele, a Penina. E a Ana não conseguia ter filhos, aquele rolo todo que vocês já sabem. E ela teve um comprometimento com Deus, e Deus, se eu tiver o meu filho, eu deixarei para ti. E assim ela fez, e nasceu Samuel. Samuel ficou aos cuidados de Eli. E vocês vejam, essa história ela fala muito comigo, porque é uma pessoa que está vivendo longe da sua família, longe dos pais. Os pais iam vê-lo, né, de tempos em tempos. Não é uma coisa, nossa, com a nossa realidade hoje, que a gente abre a câmera e fala com nossos pais, era uma realidade bem difícil. De tempos em tempos via os pais, e com muito cedo ele foi para essa família, né? Só que ele não cuidava bem dos seus filhos. Então ele tinha uma orientação de Eli. Então ele tinha o conhecimento, o que é que precisava ser feito, mas ele via os filhos dele não fazer. Então, vocês conhecem a história. Hoje o foco não é a história de Samuel, é só uma passagem sobre avivamento. Mostrou também que os filhos dele se corromperam a um ponto bem difícil, a ponto de ter que levantar alguém para dizer, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. E Samuel foi essa pessoa que chegou e precisou dizer a verdade que Deus falou para ele. Dizer, ele vai acontecer isso. Então se conserta. E isso aí em relação a ele, em relação ao povo. Também Samuel teve que se posicionar. Gente, a gente precisa mudar o nosso caminho. A gente aprendeu assim, vamos voltar aos caminhos, tá bom? Vamos para uma outra parte. Essa aqui eu fiz questão de colocar o mapa grande. Eu sei que não dá para visualizar. Eu vou dar uma ampliada ali no meio. Essa tabela aqui é uma tabela que mostra o Reino do Sul, o Reino do Norte, todos os reis que ali passaram. Aí eu vou dar, só para você entender o contexto, eu vou ampliar essa parte do meio agora, tá bom? Essa parte do meio, ok. Essa parte do meio, eu tenho Manassés, depois Amon, depois Josias. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Josias. A gente vai chegar em Josias, tá? Então Manassés, gente, foi um dos piores reis que nós já tivemos. Ele era muito cruel, ao ponto de dar seus filhos para entidades, sabe, para sacrificar realmente. Então ele era muito ruim. Com a população, com o povo e com os deuses que ele tinha, tá? Então foi um Deus, foi muito ruim. Só que no final da existência dele, perto do final, ele chegou a ser preso, né? Foi exilado, foi para outro lugar, e lá ele foi muito maltratado, acorrentado, com correntes no nariz, nos braços, nos punhos, né? Então, naquele momento, ele teve um arrependimento genuíno e, e pediu misericórdia para Deus. E Deus ainda fez ele voltar como um rei. Então, essa história é muito interessante. E ele passou o final do seu reinado confiando em Deus, fazendo tudo que Deus gostaria que ele fizesse. Então, os filhos deles, tanto Amon como Josias, eles viveram um pouco. Eles viveram as duas partes. Viveu a parte ruim do pai, mas viveram a parte boa também. E Amon viu a transformação, sabe? Viu a transformação do pai, mas mesmo assim, ele se corrompeu totalmente. E ele, em 2 anos que ele ficou de reinado, ele conseguiu destruir muitos templos, conseguiu destruir muitas coisas e adorar outros deuses em 2 anos. Ele era tão ruim que a própria população matou ele e colocou Josias como rei. E Josias, ele tinha apenas 8 anos de idade. Ele foi o rei mais novo. Ele tinha apenas 8 anos. Só que Josias, desde o início, ele era um verdadeiro cristão, sabe? Então ele passou um tempo, né, até acho que por volta dos 20 anos, ele conseguiu ter um pouco mais de voz, mas ele reconstruiu muitos templos. Ele foi um homem realmente
transformador. E aqui eu vou fazer um parênteses, porque tem um momento que ele está pegando locais que estavam destruídos, começando a arrumar. E nessa arrumação, ele encontra a palavra de Deus. E ele é um momento que ele rasga as vestes e fala assim, como a gente se perdeu tanto, né? Como? Como a gente se perdeu, como a gente está tão longe, sabe? Deus deixou aqui a palavra dele para a gente. E aqui a gente volta lá no início da nossa apresentação hoje, a gente estava falando dele, de quando ele achou e de como ele, quando ele ajuntou o povo para ler. Todos. Ele falou do menor ao maior. Todos. Então isso aqui nos dá duas lições. A primeira, que a gente precisa cuidar dos nossos filhos, sabe? Às vezes a gente acha, não, é muito pequeno, vai dar trabalho, não sei o quê, mas ele precisa escutar a palavra de Deus. Hoje, graças a Deus, a gente tem nossas salinhas aqui na Dan, tem tudo, mas tem eventos que não tem, né? E eles precisam se comportar, esse é o primeiro ponto, se comportar para ouvir a palavra de Deus. Para isso, a gente não precisa, não é uma mágica, é dedicação em casa, sabe? Dedicação, é tempo de qualidade com as crianças. O outro ponto, outra lição é, a gente precisa arrumar nossas casas. E isso para todos os âmbitos. Arrumar o nosso coração, arrumar realmente a nossa casa, arrumar nosso trabalho, porque quando a gente organiza, a gente encontra coisas que a gente nem esperava, sabe? A organização faz com que a gente não perca tempo em muitas coisas. A organização faz com que você ache a palavra de Deus, entende? A organização vai te dar aquele tempo que você quer e você acha que você não tem. Seja uma pessoa organizada, tá bom? Então vamos, deixa eu ver se dá para passar. Então tiveram esses, foi Manassés, Amon, Josias. Então o contexto de Josias foi esse, tá bom? Para a gente saber e vai dar naquela palavra lá, quando a gente realizou, lá em 2 Crônicas. Vamos lá. Quando Josias foi declarado rei, lá em 2 Crônicas, realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação de Judá. Josias ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. Josias derrubou altares aos demônios. O livro da lei que havia se perdido no templo foi achado durante as obras do santuário. Tudo isso está lá em 2 Crônicas 34. O Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um avivamento espiritual. E aqui é um dos pontos, né, que a gente está aqui tratando, é que ele levanta pessoas para a gente mudar uma nação, sabe? Então, vamos se levantar, para a gente levantar a nossa casa, levantar a nossa igreja, levantar a população. A gente precisa se levantar, amém? Esse aqui tinha um cara muito feio, sabe? Aí eu fiz uma para ficar mais bonito ele. E como hoje é um culto especial aqui na Dan, né? Esse ano, 2023, eu quero ficar magrinho desse jeito aí. Então tá, vamos lá. Síntese desse tópico. Destacamos os exemplos de avivamento no templo de Moisés, Samuel e do rei Josias. Amém? Vamos lá. 2. Confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Então, vamos falar um pouquinho de Neemias também. E Neemias, voltei para aquele quadro grande lá, ele está lá embaixo, gente, nessa parte aqui de baixo. Sei que não dá para ler, só para você entender. Então, ali está depois de Esdras. Ele é o último ali, tá bom? Só para você ter uma noção de onde ele estava no decorrer do tempo. Aqui na imagem ali de cima, você consegue ver Manassés, depois Amon, Josias, aí segue. Então, nesse tempo entre o avivamento de Josias e Neemias, tiveram ida para o cativeiro. Então, o povo, depois disso, depois desse avivamento, o povo ainda caiu. E Deus falou até com Josias, falou assim, olha, pelo teu quebrantamento, por tudo que tu fez, eu não vou deixar que tu veja o povo cair, mas o povo cairá, sabe? Então é difícil. Então o que é que a gente tem que fazer? Colocar semente na vida das pessoas, sabe? Então o cuidado é necessário, mas a gente precisa semear. Amém? Então nesse intervalo de tempo aqui da história da humanidade, o povo caiu
O povo caiu algumas vezes, tá bom? Teve algumas reconstruções e Neemias estava nesse momento de precisar reconstruir. Ele via a necessidade e ele sabia que precisava reconstruir o templo. E Neemias, ele era um copeiro do rei. Então não importa a posição que nós estamos, não importa o serviço que nós estamos fazendo, importa qual a intenção que a gente tem, o que a gente quer fazer, sabe? Quem imaginava assim, vamos lá, eu tenho uma estratégia de fazer uma reconstrução dos templos. Ah, vou aqui virar copeiro, para quem sabe virar copeiro do rei, seria um caminho que eu mesmo não imaginaria. Eu, sei lá, imaginaria juntar o pessoal, vamos tentar reconstruir aos poucos, algo assim. Mas Deus tem planos que a gente não entende de início, sabe? Mas ele vai lá e mostra a grandeza disso. E aí, a gente hoje, né? Hoje eu estou falando hoje bastante porque hoje é um culto de avivamento. Hoje é o momento da gente olhar para os nossos planos, olhar para as nossas metas e entregar tudo para Deus, porque a gente vai ter um culto aqui muito especial. Então, quando eu acabar aqui, meu irmão, vá, beba sua água, respire, faça seu planejamentozinho e volte. Só beba uma água. Amém? Vamos seguir então, gente. Então, Deus quer a nossa visão, ele faz acontecer. Amém? O chamado de Neemias. Neemias, o copeiro do rei, o nome dele é complicado, Artaxerxes, da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava, orou durante 4 meses com grande lamentação. Então, havia uma distância significativa da onde o povo estava e para onde Neemias estava. E então ele ficou sabendo de como o povo estava sendo tratado naquele cativeiro. E naquele momento ele se entristeceu bastante. Deus, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Então, que a gente às vezes não precisa chegar a esse momento, sabe? De estar todo mundo perdido. Vamos aí diariamente, nos avivarmos, amém? Então vamos lá. Então, apesar do templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e suas portas queimadas a fogo. E assim estava lá. Nesta lição percebemos dois temas importantes: confissão de pecados e retorno à Bíblia. Em todos eles, aqueles 3 exemplos que eu falei, nesse exemplo, então temos sempre que nos arrepender do que a gente faz. Sempre. E esse retorno à palavra de Deus. Esses dois aspectos são indispensáveis para a busca de um verdadeiro avivamento espiritual. Então, não que seja ruim, né? Como já tem falado aqui várias vezes na nossa igreja, buscar livros, poxa, de pessoas bem renomadas, isso é ótimo, isso é muito bom. Mas a pessoa às vezes está lendo os livros primeiro, mas não conseguiu ler a Bíblia primeiro, sabe? Então, essa daqui é a nossa base. Para você saber até o que está nos outros livros, se está certo, se está errado, você precisa conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, sabe? Então a gente precisa realmente se debruçar sobre isso. Confissão dos pecados. Já estamos aí no tópico 2, né? E fala o seguinte: E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, e a casa de meu pai pecamos. Aqui está falando de Neemias. E ele coloca como um pecador também, que a gente precisa, porque nós somos pecadores, sabe? A gente não está aqui para dizer que a gente é bom ou outro é ruim, não. Nós pecamos, que Deus realmente perdoe nossos pecados. Neemias se incluiu, desculpa, ó, já está até aqui. Neemias se incluiu entre os pecadores de sua oração, mencionando a casa de seu próprio pai. De todos, de todos nós, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. A confissão dos pecados é condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. E é incrível, gente, que às vezes a gente tem uma dificuldade ou vai deixando em algum local e Deus ali, sabe aquela pessoa que está pronta, está ali doida que seu filho, porque ele já sabe de tudo, mas ele está doido que é o nosso arrependimento. Muitas vezes a gente fica naquele dilema do arrependimento genuíno, se eu preciso sentir primeiro, se eu preciso fazer primeiro.
A minha pequena experiência fala para você fazer. Faça primeiro. Eu acho que depois de um tempo, você passa a sentir, sabe? Esse aí, pelo menos comigo, tem acontecido assim. Queria até saber de vocês. Se vocês, quando vocês vão pedir perdão por alguma coisa, às vezes você está com uma intriga com o irmão, alguma coisa. Vocês sentem primeiro e depois vão lá pedir perdão, ou vocês fazem o contrário? Eu vou lá pedir perdão porque é um mandamento e depois eu sinto. Vai, fala aí pra gente escutar. Fala aí. Eu não tô acompanhando. Acho que minha esposa deve estar acompanhando aí pelo chat. Escreve aí. E aí? Aí temos um aqui que. Amém. Bem lembrado aqui, ela trouxe a ideia do tempo também, que não é rapidinho, não. Que ela pede perdão, às vezes o negócio demora, mas depois ela sente, né? Fala, que você ia falar também. Boa. Ela falou o seguinte: se a gente for esperar sentir, o negócio não acontece, né? A gente sente que não quer ir, boa. Isso. Amém. Ele sempre tinha uma pessoa que ele não precisava para ele. E ele sabe, gente. E aí ele começou a orar, ele disse que tinha um medo que ele não conseguia falar o nome da pessoa. Ele começou a orar e disse, ó, da pessoa que você. E ele disse que foi ele com ele, a pessoa estava no nome de Deus, causou, criou toda uma situação e a própria pessoa chamou ele, para dizer que queria ver ele e foi ele resolveu que vai. Então, é parte da gente. Amém. E ele está dizendo aqui que o pastor Freire deu um testemunho que ele teve que fazer isso, teve que pedir perdão primeiro, mas ele não conseguia nem falar o nome da pessoa, né? Então, por um tempo passou assim, mas depois de um tempo a própria pessoa chegou para ele e foi conversar com ele, sabe? Então a gente precisa realmente fazer essa ordenança de a gente pedir perdão realmente. Amém? E Deus vai transformando, sabe? Deus vai curando tudo ali que precisa. Um avivamento pelo ensino. No templo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático e pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus queria de suas vidas. E aqui é mais um ponto que Neemias traz, que foi fantástico. Eu disse, nossa, que bacana. Acho que a pedagogia deve dar algum contexto desse momento aqui, sabe? Porque como a gente fala as coisas é importante. Eu estava vendo até a administração do pastor Freire na EBD passada, e ele lá, todo calmo, e lento, devagar. E eu disse: olha só, rapaz, o pastor Freire, ele está me ensinando até aqui, porque quando ele está ministrando aqui a palavra, rapaz, é paulada em cima de paulada. Um abraço para o senhor, meu pastor. E eu pude aprender, sabe? Tem os momentos, tem um momento de a gente ensinar. Esse é o momento da EBD. Sejam muito bem-vindos, viu? Então, esse é o momento de a gente aprender um pouquinho mais, sabe? Amém por isso. Então, Neemias, ele teve essa diferenciação também. Por mais que ele trouxe todo mundo, isso aí só o que eu acho, tá? De repente, teve algumas divisões que a gente faz aqui para as crianças, alguém que é mais apto para as crianças, mas ele fez com que todos ouvissem a palavra de Deus. Amém? Vamos lá, ainda no tópico 2. O povo entendeu a palavra e o que Deus queria deles. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, alegrias e festas. Diante da porta das águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. Então, olha tudo que através de Neemias foram feitos, né? As pessoas reconstruíram seu templo em tempo recorde. Eu acho que os engenheiros podem até aprender um pouquinho com ele. Foi um tempo recorde, aprender com Deus, na verdade, né?
e foram libertos do cativeiro. Novamente o galã aí. Avivamento em Neemias, vemos três elementos importantes: o chamado, a confissão dos pecados e o ensino. Vamos lá, tópico 3, avivamento e a palavra de Deus. A palavra de Deus corrige. No Novo Testamento, há um padrão de cultos a Deus, decência e ordem. Paulo diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre, quando vai falar de formalismo, eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente faz nos cultos, né, para a gente poder estar atento. E Deus está falando aqui, acho que dois pontos que ele trouxe para mim foi essa correção também, sabe? Como eu falei lá no início, que às vezes a gente pega a palavra de Deus e o que é ok, aquele filtro do que é ok, eu aceito, mas do que eu preciso me consertar, isso aí eu tenho dificuldade, sabe? Eu não, graças a Deus, Senhor. Vamos lá, vamos corrigindo, vamos se acertando. Assim, pelo menos eu tento, sabe? Eu acho que tem um tentar. Ver o que está errado e tentar, Deus, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar nisso, sabe? É, acredito eu que esteja tentando. O que eu vejo de errado, eu tento dar aquela consertada. Eu acho que a vida do cristão ela é assim. O pastor Pereira, ele tem aquela. É mais ou menos assim: o cristão ele não tem uma linha linear. Ou ele está subindo, crescendo em desenvolvimento, ou ele está descendo, sabe? Então a gente precisa realmente estar sempre buscando, se acertando. Porque a gente sempre tem o que se acertar. A gente sempre tem aquela coisinha, sabe? Que hoje seja um dia da gente olhar que, Deus, o que é que eu estou fazendo que não está tão legal? O que precisa de mim? Né? E na nossa última célula, vivam em célula, gente. Nossa última célula, célula dos jovens, aí a gente estava falando sobre o que ia acontecer hoje, sobre as nossas metas, né? Sobre o que a gente vai fazer. E o que a gente colocou também lá foi: qual é o meu compromisso? Eu me comprometo com o quê para que isso aconteça? Às vezes a pessoa só quer. Ah, eu quero entender mais a tua palavra. Mas tu se compromete a ler diariamente a palavra de Deus? Sabe qual a parte do comprometimento que a gente precisa ter? A gente precisa fazer isso, sabe? De tudo que a gente. É lógico que a gente pede a Deus, tem coisas que a gente. Que vai depender da nossa fé. E fé a gente precisa exercer ela. Mas tem coisas que dependem de a gente se levantar realmente e fazer, sabe? Tem coisas que precisam da nossa diligência. Amém? Então, a palavra ela traz isso. E o contexto da revista hoje é sobre corrigir coisas que a gente faz na nossa igreja também, na igreja geral, na humanidade aí, tá bom? Então, vou falar um pouquinho sobre isso. E Paulo nos orienta pela palavra de Deus como é um culto avivado. A orientação apostólica não é exibicionismo espiritual, emocionalismo, nem irreverência no. Então, vamos lá. Então, sem aqui a gente contextualizar, que eu acho que não é necessário contextualizar outras igrejas que fazem. Aqui é o que a palavra de Deus exorta sobre a não exibição. Sabe aquele, eu vou fazer para que as pessoas vejam que está todo mundo, quando eu passo, todo mundo cai. Quando as pessoas daqui, quando eu vou, todo mundo dá um glória. Sabe qual é o nosso coração realmente? Onde o nosso coração está? Eu acho que esse é o ponto aí por trás de onde está o nosso coração. Sabe o que é que eu estou vendo? O que é que eu estou, desculpa, o que é que eu estou querendo que os outros vejam? Sabe? O que é? Muitas vezes as pessoas são chamadas para ministrar aqui no culto. Aí a pessoa, meu Deus, toda empolgada, e beleza, vai. Mas quando é chamada para ministrar para as crianças, entrou aqui uma professora das crianças. Ela, ah, não, as criancinhas, não vou. Gente, como assim? Como está o seu coração? Sabe? E isso é administração. Mas o que você vai fazer na sua administração? Você vai fazer coisas para que pessoas vejam, você vai falar em línguas para pessoas verem,
Como está o seu coração para a ministração? Qual é o seu objetivo ali? É avivar pessoas, é trazer a existência que não tem. Lembra aquela história dos ossos secos? E você reavivar pessoas. Se reavivar primeiramente e reavivar pessoas. Isso é o que tem que estar no nosso coração. E não para que as pessoas vejam. Para que as pessoas vejam, meu Deus do céu, você já ganhou até o seu galardão, né? Como na própria Bíblia fala, sabe? Então, que nossa intenção, quando a gente, quando a gente estiver cultuando, esqueçam as pessoas que estão ao nosso redor. Esqueçam, sabe? Tente fazer aquele isolamento aqui, ó, e se conecte com Deus. Tem uma, tem uma irmã que eu acho tão engraçado, mas é que eu não conhecia. Mas a forma dela, ela se conecta com Deus, quando ela começa a rir de uma forma que é tão engraçada, que quando eu vi a primeira vez, gente, a pessoa tá rindo numa hora dessa, mas não, ela estava lá emocionada com Deus, e é um formato dela. Então, pouco importa como é que os outros estão fazendo, importa como você esteja. Às vezes você está ali caladinho, mas você por dentro você está queimando, sabe? Então, cada um vai ter a sua forma de se expressar. Esqueçam-se das pessoas ao redor. A gente precisa focar em Cristo. Amém? E acho que está ligado também esse emocionalismo, sabe? É, as pessoas não precisam aceitar Jesus apenas pela emoção. Eu vou falar um pouquinho sobre a emoção já já, mas apenas pela emoção, sabe? Nosso culto ele é racional, sabe? A gente precisa entender as coisas que se passam. A gente não pode ficar ali focando nas pessoas, porque hoje tem técnicas para tudo, né, gente? Então eu vou fazer técnicas para a pessoa chegar ali e tal, e se emocionar e fazer algo que daqui a pouco ela sai do culto, ela fala, meu Deus, o que é que eu fiz? Às vezes eu aceitei Jesus sem querer, às vezes eu dei uma oferta sem eu querer. Sabe qual é a parte emocional que as pessoas estão fazendo para criar esse ambiente? Acho que Deus não precisa disso, sabe? Deus vai lá e mostra, meu filho, tu faz isso por amor a mim. É por aí. E a irreverência ao culto também. Isso aqui a gente tem tentado, né? Tentado fazer uma cultura para que as pessoas, quando entrarem no templo, elas entendam que a presença de Deus está ali. Não é momento de eu pegar o celular e falar com A, com B, com C. Esse é o momento da gente se conectar com Deus, que a gente tenha essa reverência ao nosso Deus. Amém? Vamos lá. Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Cuidado com o formalismo. Conformalismo querendo dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. Eu acho que o pastor Frei me chamou para hoje porque ele me conhece, que eu sou todo metódico, eu gosto de fazer um negócio organizado, isso aqui, mas não é bem o contexto. Esse aqui é um contexto de que o culto ele precisa ser assim, 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 assim. Se ele sair disso, a gente não consegue se adaptar. Então, acho que não é por aí. Esse é o 80. O 8 também é a gente entender que, será que todo culto, vamos falar de horário, aqui já já ele vai falar de horário, será que todo culto precisa passar do horário? Não, acho que tem um momento que Deus está ali, que você não vai interromper aquilo lá, mas a gente precisa ter realmente um padrão, sabe? Eu acho que a flexibilidade, eu acho que é o ponto importante daqui. Saber que o que não está certo não pode virar como regra, como rotina. Mas exceções podem acontecer. Amém? Tá, eu coloquei algo interessante aqui. Olha só, essa imagem aqui, não sei se todo mundo consegue enxergar. Consegue? Gente, o caminho para o nosso racional, do nosso cérebro, ele passa primeiro, tem uma pontinha aqui embaixo, que é o sistema límbico, ele passa pelas nossas emoções e depois ele vai para a razão. Isso tem um sentido que eu agradeço a Deus, que é o seguinte: imagina se um leão entra aqui, eu não vou pensar se é um leão manso ou se é um leão feroz, eu vou correr, entende? Então, primeiro vem a emoção e depois, quando eu estiver correndo, eu penso em alguma coisa, entende? Então, primeiro
passa, toda a informação, ele passa pelo sistema emocional. Depois ele vai para o nosso racional. Então, o nosso culto, por mais que ele seja racional, ele passa pela nossa emoção. Então, a emoção, gente, ela faz parte de tudo que a gente aprende na nossa vida. Entende? Tá bom? Então, nosso culto é racional, sim, mas a emoção também faz parte. Amém? Vamos lá. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e metas. Todavia, o formalismo não pode assumir uma característica negativa quanto ao cuidado e ao zelo, que é formal, não pode sobrepor as necessidades espirituais da igreja. Pronto, esse é o ponto. Sabe, não é porque eu fiz uma formalização que vai ser assim, que eu vou fazer com que isso eu evite com que Deus fale. Imagina que eu estou acabando o culto, aí levanta um irmão e fala, Deus está falando tal coisa. Eu disse, não, meu irmão, acabou, entende? Então, há uma certa flexibilidade sobre isso. Quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja, os corações estão sensíveis à voz de Deus, os dons espirituais atuam de maneira abundante, a atmosfera espiritual muda, o ambiente muda, tá? Então, mais uma vez, eu tento chamar a atenção aqui de vocês que esqueçam um pouco quem está ao lado. Sabe, todo mundo, cada um tem a sua forma. Cada um tem a sua forma. Eu vejo vários cultos de avivamento aqui, comportamentos diferentes. Eu vejo que a pessoa está ali no cantinho dela, mas está super avivada. Você chega perto dela e ela está super avivada. Então, olhe para você. Esse é o ponto. Esqueça o outro, sabe? Então, a gente veio aqui para cultuar o nosso Deus. Se conecte com Ele. Esqueça quem está ao lado. Amém? Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. Então a gente tem uma palavra de Deus que a gente pode, se a gente primeiro a gente precisa conhecê-la. Se a gente conhecer, a gente vai entender que está fazendo aquele culto, está certo ou está errado. Ah, eu sei, não. Isso aqui está certo, isso aqui está errado. Então a gente precisa entender a palavra de Deus. Amém? Mais um cara bonito aí. A palavra de Deus corrige o caminho para a prática espiritual equivocada, ao mesmo tempo alerta para o perigo do formalismo. Chegamos à conclusão. Gente, os avivamentos do Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Sempre, gente. Aqui a gente falou de várias pessoas que se levantaram e nações se levantaram juntas. Que a gente possa ser essa pessoa que se levante realmente. 2. Isso dava sempre diante de uma situação de calamidade, ou decadência espiritual e moral. Com misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. 3. Que esses avivamentos veterotestamentários, gente, quando eu vi essa palavra, eu disse, pronto, mais uma para eu aprender. É do Velho Testamento. Veterotestamentários. Nos despertem para fazer a vontade de Deus, nestes tempos de frieza e monidão espiritual. Esse é um tempo, gente, esse é um tempo de a gente realmente se levantar, né? Muita gente pode reclamar das nossas lideranças aí políticas. Para que você vai reclamar? Esse é o momento de você se levantar, esse é o momento de você interceder. Ore por quem está lá. Isso é ser verdadeiro cristão. Na palavra de Deus, isso nos ensina. Eu sei que muitas pessoas, esse é um assunto que as pessoas estão extremamente dolorosas. Mas, infelizmente, como lá no início fala, a palavra de Deus aqui ela traz conceito. Eu preciso mostrar para vocês tanto aqui, de quem está aqui ao vivo, que a palavra de Deus nos ensina a gente orar pelos nossos líderes. Sabe o que vai acontecer? Eu não sei, você não sabe. Mas a gente precisa orar pelos nossos líderes. Que ele seja um bom líder, que ele lidere segundo a vontade de Deus. E é assim, sabe? A vida é assim. A gente precisa realmente pegar a palavra e não filtrar só porque eu quero. Eu preciso realmente fazer cumpri-la, que é isso que precisa, amém? E aqui está falando de um contexto de avivamento que as pessoas pegaram a palavra de Deus e seguiram. Esse é o momento, gente. Por mais que seja dolorido, tá bom? Então, 3 eu já falei, acho que fechou. Aqui eu não vou revisar, vou aqui passar para o final. Gente, antes de eu encerrar, a nossa igreja é uma igreja que ela ama viver em células, tá? Então, se você
Tem células online também, tá? Procurem, vai no nosso site www.igrejadam.com.br. Tem nossos cultos de celebração, oração de madrugada, lives de oração, encontros com Deus, Tadel. O Tadel, a partir do próximo domingo, vai ser pela manhã, aos domingos, tá? Não sei o horário direito, mas vai ter aos domingos. Cursos, nós temos muitos também. Nossa EBD também vai continuar, tá bom? Tá, gente? Tá. Eita, engasguei. Tá bom, gente? Então vai ter o Tadel e em seguida a EBD, tá bom? Tarde de oração, vigília, projetos sociais. Só tá faltando você. Amém? Queridos, vocês têm alguma dúvida daqui da sala? Quem tiver online aqui, minha esposa vai tentar responder aí. Manda as perguntas aí, que eu não tô conseguindo enxergar. Vocês, dúvidas, comentários? Não? Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou orar por vocês, tá bem? Deus, muito obrigado, Pai, por essa aula, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse avivamento, Pai. Podemos, Pai, entender a luz que é a Tua palavra. Que a gente possa seguir, Pai, de verdade. Verdadeiramente, Pai, o que Tu nos ensina. Que hoje possa ser um dia super agradável, Pai, para cada um de nós. Nossos sonhos, nossos projetos estarão diante de Ti, Senhor. Que Tu possa conduzir da melhor forma, Pai, possível. Ser conosco, Pai. Cura pessoas. Quem está doente, Pai, que seja curado, Pai, em nome de Jesus. Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, manda uma mensagem para a gente no nosso chat que iremos responder. Deus, abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.